E aí pessoal, beleza? É o professor Hugo aqui. Nossa videoaula de agora vai falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de velocidade angular e a força resultante centrípeta ou simplesmente força centrípeta. São dois conceitos muito importantes que fazem parte do conteúdo de movimento circular, certo? Então, o primeiro deles que nós vamos observar é a velocidade angular. O próprio nome, pessoal, velocidade angular, é a velocidade com que o ângulo se muda. Ele vai variando, com que velocidade ele vai se alterando. Então, vejam só, se a velocidade angular, quando a gente faz um movimento circular, a gente sabe que se a gente der uma volta inteira é 2π, um pedaço de uma volta é alguma coisa de π radianos, alguns radianos. Né? Então, a velocidade angular, que é anotada pela letra ômega, esse W aqui, é o φ, que é o quanto de ângulo variou, delta φ, variação do ângulo, dividido pelo tempo que isso foi necessário. Então, se é ângulo, nós vimos que no movimento circular trabalhamos com o ângulo em radianos. Então, vai ser o quê? Qual que é a sua unidade? É o quanto de ângulo variou, radiano, em função do tempo, radiano por segundo, certo? Ômega é igual a variação do ângulo, variação do tempo, unidade sua é o radiano por segundo. Então, vejam só, como característica principal da velocidade angular, ela indica para a gente a rapidez do giro, quão rápido isso vai girar, porque ela independe do raio da trajetória. Vejam só que interessante. Por quê? Olha só, duas pessoas iguais, esses ciclistas aqui, eles podem ter a mesma, eles têm, se eles estiverem juntos, né, em pistas circulares, e em posições diferentes, ou seja, com raios diferentes, eles podem ter a mesma velocidade angular. Nossa, mas como assim? Por quê? O que vai acontecer? O ciclista que estiver do lado de fora, estiver percorrendo um raio maior, ele vai precisar estar com uma velocidade linear ou velocidade escalar média maior, para que ele tenha a mesma velocidade angular do outro que está com um raio menor. Porque nós já vimos, quem está mais pelo lado de fora percorre uma distância maior. Lembram? S é igual ao ângulo vezes o raio, certo? S é o comprimento. Fica claro, não é, nessa situação aqui, que a quantidade de ângulo que eles vão percorrer é a mesma, mas o de cima, que está percorrendo um raio maior, vai ter que se deslocar mais rapidamente para poder acompanhar o que está com um raio menor. Um exemplo aqui de aplicação no nosso cotidiano. Qual que é a velocidade angular de rotação da Terra? Então vejam só, uma volta inteira, 360 graus ou 2π, demora 24 horas, π sobre 12 radianos, no caso aqui por hora. Tá? Porque se eu colocar segundos aqui, fica um número muito ruim de trabalhar. É por causa da situação, ela sugere que utilizemos radiano por hora. Certo? Quando o movimento circular ele possui uma velocidade angular constante, ou seja, ela não muda, é um movimento circular uniforme, porque a sua velocidade angular ela é constante. Resultante centrípeta. Vejam só, quando a gente está fazendo uma curva, passando de carro, o que acontece? A velocidade do carro, se o motorista não frear, ela é a mesma. Só que a gente tem a impressão que a gente vai ser jogado para fora. A gente não é jogado para fora da curva, por quê? Depende da situação, obviamente. A gente vai ver por quê. A tendência é que continue o movimento. A tendência é que você continue reto. Mas existe uma força
que vai atuar para o centro da trajetória, que faz com que o carro consiga manter a sua trajetória circular. É a chamada resultante centrípeta ou força centrípeta. Por quê? Vejam só, eu estou fazendo o círculo aqui. A tendência é que a velocidade passe reto aqui, ó, da velocidade é ir reto. Continuar o movimento dela naquele ponto. Só que tem uma força que aponta para o centro, que é a chamada força centrípeta. Essa força centrípeta que vai segurar o carro nessa trajetória. E essa força centrípeta, ela pode ser calculada. Vejam só, ela é dada em função da massa do objeto, a sua velocidade em metros por segundo, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio em metros. Ou seja, vejam só, a força é tão maior quanto for a massa e a velocidade, e quanto o raio for menor. Por quê? Se for um carro pesadão, ele for fazer a curva, a massa grande, a tendência é que ele continue reto, então precisa de uma força maior. Se ele estiver muito veloz, a força para segurar ele na curva vai aumentar também. E se for uma curva muito fechada, um raio muito pequeno, a força aumenta também. Nós veremos mais para frente que o que segura a força centrípeta para o carro não derrapar é o atrito. Então, o atrito tem que se contrapor à força centrípeta para segurar o carro. Mas vejam só, fisicamente, como tudo se encaixa. Beleza? Então, é isso aí sobre velocidade angular e força centrípeta. Tranquilo, qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza? Grande abraço e até a próxima videoaula.